Olá, muito bom dia a você. Hoje é quarta-feira, 16 de fevereiro de 2011. A hora certa são 7 horas e 30 minutos no horário brasileiro de verão. No ar, mais um Acontece Regional. Vamos juntos até às 8 horas da manhã com as principais notícias do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira, além, é claro, de muita prestação de serviço. E como fazemos todos os dias na abertura do jornal, vamos às informações das estradas, começando com a Via Dutra. Em Jacareí, na altura do quilômetro 156, o trânsito é intenso, sentido Rio de Janeiro principalmente, onde o motorista enfrenta 2 quilômetros de lentidão por causa do excesso de veículos. Em São José dos Campos, o motorista também enfrenta dificuldades sentido São Paulo, entre os quilômetros 143 e 147. Em Guarulhos, no quilômetro 219, sentido Rio, há 3 quilômetros de congestionamento por causa do excesso de veículos. A partir do quilômetro 221, sentido São Paulo, há outros 3 quilômetros de trânsito parado pela mesma razão, pela grande movimentação. Tamoios, Oswaldo Cruz e Floriano Rodrigues Pinheiro têm trânsito livre, mas chove e há neblina nos trechos de serra, hein? E atenção, se você vai a São Paulo, hoje no rodízio paulistano não rodam no centro expandido da capital paulista veículos com placas finais 5 e 6. Olá, muito bom dia. Participe do Acontece Regional, dê sugestões de matérias ou então faça comentários sobre nossas reportagens por meio do seu telefone. Basta mandar um torpedo do seu celular para o número 72250 e não se esqueça de colocar as letras BV no início da sua mensagem. Agora 7h32. A chuva que caiu no final da tarde de ontem contribuiu para um acidente na Via Dutra. A colisão traseira entre uma carreta e um caminhão aconteceu no quilômetro 122 da pista sentido São Paulo, região de Caçapava. Um dos veículos caiu na ribanceira. O motorista, por sorte, teve apenas ferimentos leves. O congestionamento chegou a 5 quilômetros de extensão no sentido Rio de Janeiro. Foram registrados 2 quilômetros de congestionamento, também por conta da curiosidade dos motoristas. Agora, às 7h32, a chuva de ontem também provocou transtornos no litoral norte. Em Caraguatatuba, uma árvore caiu sobre uma casa no bairro Perequemirim. Em São Sebastião, houve queda de árvores e inundação de casas no bairro Boiçucanga e Itatinga. Está prevista para hoje a transferência dos idosos que eram mantidos em condições precárias em um asilo de Jacareí. Eles serão levados para outros asilos da cidade. Mães e filha responsáveis pelo local interditado serão indiciadas por maus tratos e multadas em R$ 3.500. Mesmo após a casa de repouso ter sido interditada pelo Ministério Público e Vigilância Sanitária, a movimentação por aqui continua. O asilo funciona no Jardim Paulistano, sem identificação e licença para esse tipo de atividade. No portão já é possível perceber a falta de higiene. E não para por aí. As fotos feitas pelo secretário da Comissão de Direitos Humanos da OAB revelam o descaso. Banheiros sem barra de proteção, idosas abandonadas na cama. A roupa armazenada divide espaço com ratos. Na geladeira há pouca comida e sem condições de consumo. Os remédios ficam jogados, como a insulina, que deveria estar na geladeira. Seu Jorge sofre com a diabetes, já teve 2 dedos amputados e mesmo assim está sem a medicação há 1 mês. E tem que tomar pelo menos uma vez por dia. E como que é a alimentação? A alimentação aqui é feijão e arroz todo dia. E o senhor paga para ficar aqui? Eu pago Quanto? R$ 692. A denúncia chegou à OAB e à Vigilância Sanitária por meio de uma denúncia anônima. Então, nós viemos aqui, procurei o diretor da Vigilância Sanitária. Quando nós chegamos aqui, encontramos um quadro desse estarrecedor. Uma situação inédita. Eu nunca tinha visto uma situação dessa. As responsáveis pelo asilo não quiseram gravar entrevista. Após a interdição desta segunda-feira, elas foram convocadas para depor no Ministério Público e alegaram não ter condições financeiras para manter os idosos. Assim que eles forem transferidos, o asilo será fechado. Mãe e filha serão indiciadas por maus tratos e podem ser multadas novamente. Elas já foram autuadas em 2009, quando abrigavam os idosos em outra casa, mas as condições não eram tão críticas. A vigilância aqui em Jacareí, ela funciona com a filosofia proativa de educação sanitária. Os riscos existentes anteriormente eram muito pequenos e eram passíveis de regularização.
há demanda de estabelecimentos para abrigo de idosos. No entanto, esses abrigos precisam estar numa situação regular que permita boas condições de instalação. No entanto, ela não aproveitou essa oportunidade de corrigir os pequenos erros que tinham e ainda cometeu outros maiores ainda. O asilo abriga hoje 6 idosos, mas já foram 18. Na última semana, 2 morreram. O secretário da OAB alega ainda que a responsável tinha procurações em nome deles e recebia a Previdência Social para manter a casa, além de fazer empréstimos. Ela tem um histórico para trás muito ruim, né? Que isso daí vai ser apurado na parte criminal. 3 homens acusados de pertencer a um grupo de extermínio foram levados à júri popular nesta terça-feira em Taubaté. No ano passado, a defesa dos réus conseguiu adiar o julgamento por 5 vezes. Os réus Marcelo Correia, Sérgio Rodrigo da Rosa e Luiz Alves da Silva são acusados de pertencer a um grupo que executava os rivais do tráfico com requintes de crueldade. Os crimes foram praticados na década de 90. Eles foram julgados por 2 homicídios e uma tentativa de homicídio cometidos em 99 no bairro Vila Albina, em Taubaté. Os 3 também são suspeitos de pertencer à facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios paulistas. Os acusados aguardavam o julgamento em presídios da região. 3 menores fizeram uma família refém no distrito de Moreira César. Armados, eles invadiram a casa no bairro Pazinho, roubaram aparelhos eletrônicos e bijuterias. Um dos bandidos fugiu com o carro da família por esta rua e também fez uma pessoa refém. Os outros 2 criminosos fugiram de bicicleta. A polícia militar foi acionada e conseguiu deter o menor que estava no carro. A gente nunca viu acontecer isso, a gente fica até assustado. Eu tenho um casal de filhos, fica na rua também, dei graças a Deus que não tinha ninguém na rua, que foi umas 10h30, 11 horas da noite. Se tivesse uma criança na rua, era fatal, viu? Tinha pegado umas 2 crianças, viu? 7h37, atenção para os locais fiscalizados por radares móveis nesta quarta-feira em São José dos Campos. Na Zona Norte, o radar foi instalado na rua Guaianazes. Na Leste, o equipamento foi montado na Estrada Municipal Glaudston de Oliveira. No centro, tem radar hoje na Avenida Demar de Barros. E na Zona Oeste, na rua Corifeu de Azevedo Marques. Você vai ver a seguir, Justiça determina reintegração de posse de área invadida em São José dos Campos. A hora certa, 7h38. Breve intervalo, acontece regional. Volta em instantes. Até já.